Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook. Hoje o nosso assunto é teatro e eu estou recebendo aqui a atriz e diretora Adriana Câmara. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Afrânio. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. A Adriana vai estar neste mês de outubro até dezembro com o espetáculo imersivo Tio Ivan, na oficina cultural Oswald de Andrade, aqui na cidade de São Paulo. Adriana, seja bem-vinda mais uma vez, né? E antes da gente entrar no espetáculo, eu queria que você falasse da companhia, né? Núcleo Imersivo... Núcleo Teatro de Imersão. Isso. É uma companhia voltada apenas para espetáculos imersivos. Que são espetáculos em que o público se sente imerso no ambiente ficcional do espetáculo. Então, por exemplo, no Tio Ivan, que é esse espetáculo que a gente estreia dia 12 de outubro, o público vai percorrer os vários ambientes da casa de fazenda onde vivem os personagens. Ele vai estar inserido naquela dramaturgia. Isso. Naquela história ele vai fazer parte. Isso, como se fosse uma mosquinha em cima de um móvel, porque não tem interação. Então a ideia é de que você está lá testemunhando os dramas daquela família como se você estivesse dentro da sala de estar ou da sala de jantar deles, ou do escritório, e as coisas acontecem ao seu redor. Tanto que você não é capaz, sozinho, numa única sessão, de ver todos os ângulos, porque enquanto você está observando um personagem que está, digamos, à sua direita, outro personagem pode estar reagindo a ele atrás de você e você teve que escolher um dos dois para olhar. Agora vamos falar dessa peça, né, do Ivan. Fala dessa dramaturgia que é do Chekhov, né? Isso. E como é que surgiu? Essa dramaturgia é a terceira temporada agora. Terceira temporada. E é uma temporada de sucesso, é uma temporada que vocês ganharam um prêmio, né? Aplauso, Brasil, Foi. né? Melhor espetáculo de grupo pelo júri popular. Olha aí, que bacana. Foi bem legal. Então conta um pouco desse espetáculo aí, como é que surgiu, fala desse projeto. Então, quando eu fui escolher a primeira peça do Núcleo Teatro de Imersão, eu queria que fosse um texto que eu amasse. E eu amo o Tio Vânia de Chekhov. Para mim, é das coisas mais comoventes que existem na face da Terra. E então, eu quis fazer esse texto imersivo. Só que eu achava que para funcionar melhor a imersão, não funcionaria o texto se passar na Rússia, porque, afinal de contas, se estivesse passando na Rússia e o público estivesse dentro da casa dos personagens, todo mundo tinha que estar falando russo, né? Então, eu disse, não, tem que se passar no Brasil para a gente poder falar português. E aí, transferi a ação para a mesma época, se passa na virada do século XIX para o XX, mas numa região rural paulista. Então, os rublos viraram réis, a alimentação que era produzida na fazenda virou outra, que era produzida nessa época no Brasil. Os nomes das instituições em que o professor trabalhava, ele escrevia sobre arte numa universidade em Moscou e agora ele escrevia, passou a ser professor da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, que antigamente, quando ele começou a trabalhar lá, se chamava Academia Imperial de Belas Artes, muda quando vem a República. E, enfim, fui adaptando para que o público se sentisse mais imerso naquela história. Reduzi também alguns personagens para a gente ter uma produção mais enxuta. E foi isso. A ideia do espetáculo mesmo é essa. As cadeiras ficam espalhadas pelo espaço, as cadeiras do público, pelos 3 espaços, que são sala de estar, sala de jantar e o escritório dos personagens. E o público circula de um lugar para outro nesses espaços e testemunha a vida dos personagens. E como é que foi, vocês estão na terceira temporada, que já irão para a terceira temporada, e como é que foi o feedback do público com esse tipo de imersão, né? Qual foi a resposta do público? Olha, foi muito legal, Afrânio. Várias pessoas que inclusive já conheciam o texto, mencionaram que se sentiram mais emocionados pelo fato de estarem dentro da casa dos personagens, sabe? Tanta gente foi falar com a gente no final do espetáculo, com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Foi muito bonito. Teve um rapaz muito jovem que falou uma coisa engraçada. Ele disse, eu tive a sensação de que eu estava vivendo uma experiência de realidade virtual. Olha que legal. Aí, como se tivesse colocado os óculos e tivesse imerso naquele ambiente de realidade virtual. O que foi muito engraçado, porque é uma inversão completa. Porque
A realidade virtual já é uma tentativa de imitação disso, da realidade, porque eu estou aqui, você está aqui desse lado, mas pode ter alguém falando comigo lá atrás. Eu tenho que virar para ver. E é assim quando você está com os óculos de realidade virtual, você tem que olhar para trás e tem alguma coisa lá atrás. Nessa peça também, mas essa peça está imitando a vida, não a realidade virtual. A realidade virtual que está imitando a peça. Mas eu achei muito engraçada essa comparação, porque realmente é verdade, parece que você está numa realidade virtual, que também é um ambiente ficcional. Porque eu acho que é uma experiência muito fascinante, né? Porque, por exemplo, o teatro, a gente tem o teatro tradicional, que você vê o espetáculo, né? E você passivamente assiste. Sim. Nesse tipo de espetáculo, você está dentro, né? Quer dizer, da casa, testemunhando, presenciando a encenação. Deve ser realmente... eu acho que para a pessoa que nunca foi no teatro, ter essa experiência é muito enriquecedora, né, Adriana? Para quem nunca foi no teatro, eu acho que é uma boa maneira de entrar no teatro. Especialmente numa época como a de hoje, em que as coisas são tão virtuais, né? As coisas são tão distantes e virtuais. E, de repente, o teatro já tem uma presença física do ator desde sempre, né? Já tem a presença física do ator. Mas, nesse caso, a presença física ainda é mais marcante, porque... Primeiro você tem que virar, você tem que ter uma atitude realmente ativa no espetáculo. Você tem que virar para ver para lá, para olhar para a esquerda, para olhar para a direita, para olhar para trás, enfim, para olhar para cima. Você tem que virar para ver. Mas também você tem sensações que você não teria se você estivesse muito afastado separado por um palco. Por exemplo, quando os alimentos de cena, os perfumes dos personagens, dá para sentir o cheiro, sabe? Então, você se sente realmente na casa dos personagens. Quantos ambientes? São 3 ambientes só. 3 a gente ambientes. muda a cada ato. Ah, legal.